Quase todos os homens caem exatamente na mesma armadilha, e o pior é que a maioria só percebe isso quando já é tarde demais, porque não é a idade que destrói relacionamentos, é algo muito mais silencioso e muito mais perigoso. Você já reparou como alguns homens, mesmo aos 40 ou 50 anos, ainda parecem atraentes, confiantes e emocionalmente envolventes, enquanto outros desaparecem aos poucos? Não é por causa do dinheiro, não é por causa da aparência, e definitivamente não é sorte, é psicologia. E pouquíssimas pessoas falam sobre isso. Se você não entende isso, pode perder relacionamentos importantes sem nem saber o porquê. Neste vídeo, vou explicar o que muda na mente de um homem com o tempo e como essas mudanças afetam sua capacidade de se conectar, atrair e manter um relacionamento. Estas não são dicas básicas de namoro ou frases vazias, são verdades reais e incômodas. E o ponto final é aquele que a maioria dos homens ignora, mas também aquele que lhes custa mais caro. Eis a questão: muitos homens pensam que envelhecer significa ter tudo resolvido, mais experiência, mais lógica, mais estabilidade. Mas o que frequentemente acontece é exatamente o oposto. Eles se tornam mais fechados emocionalmente, mais rígidos, mais difíceis de se conectar. E isso, aos poucos, mata a atração, porque uma mulher não se conecta com o seu currículo ou com a sua experiência. Ela se conecta com o que sente quando está perto de você. Você pode ter a sua vida inteira em ordem, mas se não criar emoção, não haverá conexão real. É aí que muitos homens erram. Eles pensam que maturidade significa se tornar frio. Com o passar do tempo, eles param de correr riscos. Eles param de revelar quem realmente são. Eles param de sentir profundamente. Eles constroem muros ao seu redor. E embora isso possa parecer inteligente, pode destruir relacionamentos, porque a conexão emocional exige vulnerabilidade, não fraqueza, vulnerabilidade, a capacidade de dizer o que sente, a capacidade de estar totalmente presente, a capacidade de parar de se esconder atrás do controle. Mas muitos homens fazem o oposto à medida que envelhecem. Tornam-se distantes, previsíveis, difíceis de decifrar, e isso cria uma desconexão instantânea. Há algo que quase ninguém te conta. O amor não se mantém sozinho. Ele precisa ser construído constantemente. Muitos homens chegam a uma certa idade e pensam: não preciso mais provar nada a ninguém. É exatamente aí que o declínio começa. Eles param de prestar atenção, param de ouvir com atenção, param de notar os pequenos detalhes e, sem perceber, o relacionamento começa a desfriar, não de uma vez, mas lentamente, como um fogo que se apaga silenciosamente. E quando elas percebem, muitas vezes já é tarde demais. Aqui está algo importante. A atração em um relacionamento maduro não se trata de impressionar alguém. Trata-se de fazê-la sentir algo: paz, conexão, compreensão, mas também emoção, porque quando um relacionamento perde a emoção, torna-se rotina, e a rotina acaba destruindo o desejo. É por isso que alguns homens mais velhos ainda parecem magnéticos. Eles continuam interessantes, eles continuam desejáveis, eles continuam sendo o tipo de homem que as pessoas escolhem, não porque sejam perfeitos, mas porque continuam a criar emoções reais. Agora, preste atenção nisto. Não se trata apenas do que você diz. Trata-se de como as pessoas se sentem quando estão perto de você, sua energia, sua atenção, sua capacidade de ouvir. Isso é o que importa. Um homem que entende isso não precisa forçar a atração. Sua presença já transmite confiança sem arrogância, interesse sem carência, calma sem distanciamento emocional. E essa combinação é extremamente rara. É por isso que ele se destaca. Mas aqui está o ponto mais importante. O maior erro que os homens cometem ao envelhecer é se recusar a evoluir emocionalmente. Eles melhoram financeiramente, eles melhoram profissionalmente, eles ganham mais experiência, mas nunca melhoram na forma como amam, e isso os mantém estagnados, porque os relacionamentos não se sustentam pela lógica, eles se sustentam pela conexão.
E se você não cresce nessa área, tudo mais acaba perdendo valor. A verdade é simples, mesmo que seja desconfortável. Seu valor em um relacionamento não é determinado pela sua idade, é determinado pela sua capacidade de se conectar. E isso é algo que pode ser aprendido, pode ser desenvolvido, pode ser aprimorado. Se você entender isso, não só melhorará seus relacionamentos, como também mudará completamente a forma como as pessoas o veem. E acredite, a maioria das pessoas nunca percebe isso, mas agora você já tem uma vantagem.